Ok, vamos falar então do teste de Miller. O teste de Miller é uma versão um pouco mais aperfeiçoada para lidar com os números de Carmichael, porém com algumas alterações que buscam uma precisão um pouquinho maior para identificar se um número é composto ou não. Para entender melhor de onde parte essa ideia, considere o número n um número ímpar e considere o número b tal que b é maior que 1 e b é menor que n menos 1. Claro, b é um inteiro. Como n é ímpar por definição, a gente pode dizer que n menos 1 é par, que é o que está escrito aqui. Decorre disso, então, que a gente pode definir n menos 1 da seguinte forma. N menos 1 é igual a 2 elevado a k vezes q, sendo q um número ímpar. O teste consiste, então, em calcular as sequências de potências módulo n. Então, a gente vai ter b elevado a q, b elevado a 2q, e assim vai seguindo essa sequência, até que a gente vai chegar no nosso b elevado a 2k vezes q, que vai ser igual ao nosso n-1 que a gente já tinha definido antes. Mas, se n é um número primo, a gente pode aplicar o teste de Fermat. Teorema de Fermat, desculpa. Substituindo o 2 elevado a k vezes q por n menos 1, a gente vai ter que isso vai ser congruente a 1 mod de n. Ou seja, se n é primo, então uma dessas potências dessa sequência aqui de cima vai ter que ser congruente a 1 módulo n, que é o que está escrito aqui. Ok, para implementar um pouco melhor essa ideia, vamos dizer que j é o menor expoente tal que b elevado a 2 elevado a j vezes q é congruente a 1 mod n. Se j é maior ou igual a 1, podemos usar produtos notáveis. E isso nos diz que a gente vai ter essas duas parcelas aqui, que é b elevado a 2 elevado a j menos 1 vezes q menos 1. Tudo isso vezes b elevado a 2 elevado a j menos 1 vezes q mais 1. Mas, como n é primo, a gente pode usar a propriedade fundamental dos primos que nos diz que se p é um primo e a e b são inteiros positivos, então e se p divide o produto AB, então p divide A ou p divide B. Logo, p divide ou esse lado da multiplicação, que é o menos 1, ou ou n divide esse outro lado, que é b elevado a 2 elevado a j menos 1 vezes q mais 1. Porém, como a gente definiu j como o menor expoente, tal que isso aqui seja congruente a 1, isso nos diz que esse outro lado aqui, que é o menos 1, não pode ter n como fator, porque j já é o menor expoente possível. O que resta para nós que b elevado a 2 elevado a j menos 1 vezes q mais 1 é divisível por n. É a única opção que resta. O que significa que isso aqui é congruente, isso aqui, né, aqui em cima, vai ser congruente a 0 mod n. E passando 1 para o outro lado, b elevado a 2 elevado a j menos 1 vezes q vai ser congruente a menos 1 mod n. Logo, dada a sequência b elevado a q, b elevado a 2 vezes q, 3 pontinhos, até chegar no b elevado a 2 elevado a k menos 1 vezes q, dada essa sequência, a gente vai ter uma potência que será congruente a menos 1 mod n, se n for um primo.
Mas, claro, isso só vai acontecer se j for maior ou igual a 1. Se j é igual a 0, então a gente vai ter que b elevado a q vai ser congruente a 1. Claro, substituindo o k, a gente vai chegar em k vai ser igual a 1. E isso vai nos dar que esse valor é congruente a 1. E como Q é ímpar por hipótese, a gente não consegue aplicar produtos notáveis. Ok. Então, vamos logo para o teste de Miller, que é o nosso assunto de interesse desse capítulo. Ele vai nos dizer o seguinte. Vamos ter como entrada um número inteiro ímpar que a gente quer testar. Porque se fosse par, é fácil ver que é composto, né? A gente quer um número que seja difícil ver se é composto ou não. E a gente vai escolher uma base B, que essa base vai estar entre 1 e n menos 1. Ok? A nossa saída é uma mensagem que n é composto ou teste inconclusivo. A nossa etapa número 1, ela pede para a gente dividir n menos 1 sucessivamente por 2 até encontrar um q que seja um número ímpar e um k, tais que n menos 1 é igual a 2 elevado a k vezes q. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, 341, que é o número que eu quero testar se é composto. 341 menos 1 é 340, e esse número é igual a 2 elevado a 2 vezes 85. Então, o meu Q é igual a 85 e o meu K é igual a 2. Seguindo. Etapa número 2. Tome I igual a 0, que é como se fosse um contador, e o R o resto de B elevado a Q por N. O meu B eu escolhi que é 2, é a base que a gente põe como entrada. E 85 é o meu Q. Então, 2 elevado a 85, mod 341, que é o meu N aqui, 341. Isso aqui vai me dar resto 32, efetuando as continhas, né? Então, R igual a 32 e I igual a 0, usando o exemplo da etapa 2, né? Ok, etapa número 3. Se I igual a 0 e R igual a 1, a saída deve ser teste inconclusivo. Se I igual a 0 e R igual a N menos 1, a saída deverá ser teste inconclusivo. Não é o nosso caso, a gente vai para a etapa 4. Etapa 4 nos diz o seguinte: incremente 1 em I, então aqui já tem I igual a 1, e substitua R pelo resto da divisão R ao quadrado por N. Ok, o meu R antigo é 32 e eu vou achar o meu R novo. R ao quadrado é 32 elevado ao quadrado, mod 341, que é o meu N, né, que é a divisão que eu tenho que fazer. Eu já vi que 32 é congruente a 85 lá em cima. Então, se eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter 2 na 70. E 2 na 70 é fácil ver que é congruente a 1, mod 341, porque 2 vezes 170 é igual a 340. Ok. Isso aqui ignora que eu já tinha gravado antes, essa é a terceira vez que eu tô gravando. Ok. Agora aqui. 5. Se I igual a K, volte à etapa 1 e volte à etapa 3. Se não for, então a saída é N é composto. Bom, note que aqui tá meio travado, mas enfim. Note que o nosso K é igual a 2, porque a gente tem 2 elevado a 2. Aqui tá o nosso número inicial, que era a base elevado a K vezes Q. Lembra? Lá em cima, aqui em cima tá a base, quer dizer, a base não, 2 elevado a K vezes Q. Então, aqui 2 elevado ao K, que é o meu 2, vezes Q. Então, se I, que é 1, tá aqui, for menor que K, que é 2, então volte à etapa 3.
que é o caso, né? O I aqui é o menor que o K, então a gente tem que voltar na etapa 3, seguindo o nosso exemplo que eu peguei 341. Se fosse o contrário, então a saída seria N é composto. Isso aqui ignora por enquanto. Ok. Então, voltando para a etapa 3, que está aqui, a gente tem que se I igual a 0 e R igual a 1, que não é o nosso caso, porque o nosso I é igual a 1 e o nosso R também é igual a 1. Teste inconclusivo. Se I maior que 0, que é o nosso caso, e R igual a N menos 1, que não é o nosso caso, então, teste inconclusivo. A gente volta para a etapa 4, incrementa mais 1 em I e substitui R pelo resto da divisão R² por N. Agora a gente vai cair num looping, porque a gente vai ter essa situação que é 1 congruente a 1 ao quadrado. E a gente vai ficar incrementando 1 em I, até que vai acontecer que o nosso I vai ser maior que K, e a nossa saída vai ser que 341 é composto. É assim que funciona o teste. Então, pelo teste de Miller, 341 é um número composto. O que acontece? Se um número dá teste inconclusivo, se um número composto, que a gente sabe que é composto, dá teste inconclusivo para uma base B, então esse número composto é chamado de pseudo-primo forte para essa base B. Por exemplo, o que o livro traz é que 25 é um pseudo-primo forte para base 7, mas é um pseudo-primo fraco para base 5, por exemplo. Mas ele é forte para base 7. Só que é óbvio que 25 é um número composto, porque 5 vezes 5 é 25. Enfim. Aí a gente tem um lema que não é provado aqui, mas ele nos diz que se um número inteiro é submetido a um teste de Miller para mais de n dividido por 4 bases, então, e se todos esses testes derem inconclusivo, então n tem que ser um número primo. E esse fato é o que nos ajuda a testar números, e é assim que vários programas que a gente vai ver em seguida trabalham para tentar achar números compostos ou números primos. Então, por exemplo, o Scratchpad da IBM, ele afirma que o número primo tem como saída inconclusivo do teste Miller quando ele é aplicado em 10 bases. E essas bases, né, são os primeiros números ímpares, ou seja, 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. O Maple V2, ele testa a primoridade nessas 3 etapas aqui, que é primeiro buscando um fator de 1 até 1000, depois testando as bases 2, 3, 5, 7, 11, e depois ele verifica se o número é escrito dessas duas formas aqui. E o motivo para ele usar essas duas fórmulas, que é essa aqui e essa aqui, é devido a números pseudos primos grandes se comportarem bastante dessa maneira aqui. Existe uma evidência que ocorre bastante esse padrão. Então, eles usam esse teste. E o Axiom 1.1, que é um sistema da IBM, ele é um aperfeiçoamento do Scratchpad. Ele ajusta as escolhas de bases para serem escolhidas de acordo com o número. Porém, esse teste falha para números primos, aqui eu botei menores, mas é maiores, que 56 algarismos. Esses testes, apesar de serem efetivos, eles falham, e existem exemplos de números que passam por eles. E isso nos diz que é muito perigoso afirmar a primalidade de um número usando apenas o teste de Miller. Para o teste de Miller ser eficaz, a gente teria que ter certeza de pelo menos um quarto dessas bases.
Quando o número é muito grande, seria quase impossível ficar trabalhando nisso por muito tempo. E é basicamente esses dois temas que tratam o capítulo 5, o capítulo 6, desculpa, da seção 13 e 4. É isso. Muito obrigada.